Sejam bem-vindos ao projeto Evangelho à Distância da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O tema que nós vamos abordar hoje consta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens de 1 a 3. Vamos falar sobre a justiça das aflições. Mas antes de adentrarmos no nosso tema, vamos mentalizar a figura de Jesus bem pertinho de nós, nos acolhendo, nos abraçando, nos levando até Deus Pai, a quem saudamos e agradecemos mais esta oportunidade de estarmos reunidos para aprender, para nos aprofundarmos no Evangelho. O tema de hoje tem como base um trecho de uma das passagens mais bonitas deixadas por Jesus, que é sobre as bem-aventuranças. E nesse trecho, Jesus comenta que é bem-aventurado aquele que sofre, aquele que chora, aquele que clama por justiça. Citações que às vezes não são fáceis de se compreender. Primeira pergunta que já vem à tona é, afinal de contas, há justiça nas aflições, nas dores? Quando nós olhamos o nosso dia a dia, tanta desigualdade, alguns com tanto, outros com quase nada. Como podemos conceber que há justiça nessas situações? Então, um item básico para compreendermos, para começarmos a compreender, precisamos levar em conta o tipo de sofrimento que Jesus está se referindo. Não é o sofrimento com revolta, com reclamações, com xingamento. Esse sofrimento que Jesus diz é o sofrimento resignado, que também não pode ser confundido com a passividade. Devemos sim lutar por dias melhores. Isso é benéfico e é necessário, mas sempre de forma resignada, tentando entender o que se passa ao nosso redor, refletindo sobre as situações em si, e sempre com muita fé em Deus. Aliás, um princípio fundamental para que possamos entender é lembrar o que Jesus nos ensinou quando perguntaram a ele como nós deveríamos nos dirigir a Deus. Qual foi a resposta? Como a um pai. Não um pai imperfeito, cheio de apego, de ciúmes, como nós somos, como nós humanos somos. Mas um pai todo bondade, todo justiça, todo misericórdia. Como que nós dizemos de Deus? Soberanamente justo e bom. Se Deus é justo, se nós confiamos em Deus, então tudo o que acontece ao nosso redor tem uma causa justa. Não que ela esteja certo, não, tem uma causa justa. Isso não significa que Deus causou, é Deus que está fazendo. Se fôssemos analisar desde o princípio, quando começou a acontecer, chegaríamos à conclusão que hoje vivenciamos situações que foram plantadas há muito tempo lá atrás. Algumas nessa existência e outras até mesmo em outras vidas. Mas antes de adentrarmos nisso, vamos trazer a figura de Jesus. Jesus nos ensinou a questão que Deus é Pai, nos aproximando de Deus, que antes era tido como Senhor dos Exércitos. Jesus muda completamente, dizendo que Ele é Pai. Então, se nós temos o sofrimento resignado, se nós confiamos em Deus, aí cabe um outro ensinamento que é muito importante para que a gente feche esse entendimento. Jesus, boa parte das suas parábolas, ele nos ensinou que nós devemos juntar tesouros para a vida eterna, para o lado de lá. Não ajunteis tesouros na terra, que a traça há de roer. Falava lá do rico, que era ganancioso, que só pensava em juntar cada vez mais tesouros. Tolo, hoje mesmo vai ser dado cabo da sua vida. Ensinava para a samaritana que daria a ela uma água que jamais ela teria sede, se referindo à vida eterna. Então, vemos assim várias passagens de Jesus nos alertando que a vida verdadeira não é esta daqui. Esse é um dos grandes motivos que Jesus veio pessoalmente trazer a sua mensagem. Nos alertar que aqui é um grande aprendizado, que nós devemos viver de forma fraterna, unidos, efetivamente como irmãos.
E é assim que Deus Pai gostaria. Não é assim que os pais gostam de ver os seus filhos? Vivendo de forma fraterna, unidos, em harmonia. Deus Pai, mesma coisa. Né? Vivemos de forma fraterna. Por isso enviou Jesus, para trazer pessoalmente a sua mensagem de amor, nos alertando que a vida verdadeira não é esta vida, é a vida eterna. O que depois os Espíritos vêm comprovar com todo o ensinamento que nós recebemos. Esta vida é só um pedaço, é só uma parte, não é a nossa vida verdadeira. A vida verdadeira é composta por esta e todas as outras que nós já vivemos. Nós já passamos por muitas situações bem diferentes. Já reencarnamos em riqueza, já reencarnamos na pobreza, em situações que talvez a gente nem consiga compreender se tivéssemos acesso a esse passado. Mas fato é que a vida verdadeira é a vida do Espírito e que hoje o que nós vivenciamos são consequências de tudo que já aconteceu anteriormente. Isso não significa que se nós estamos passando por uma situação, então é castigo. Perante a doutrina espírita, não existe essa figura do castigo. O que nós temos sempre são aprendizados, em função de situações já vivenciadas, coisas para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Então, se nós sofremos de forma resignada, se nós temos a nossa fé em Deus, aquela fé inquebrantável, quando nós citamos principalmente aquele trechinho do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. E se nós entendermos o ensinamento que Jesus trouxe, que esta não é a nossa vida verdadeira, Jesus ressignificou a vida, tanto daquele povo como a nossa vida atualmente. Esta não é a nossa vida verdadeira. Isso vai nos trazer um outro nível de compreensão das situações, de compreensão das pessoas que estão conosco nessa jornada, nos trazendo mais serenidade, mais paz, mais fraternidade, junto a todos que caminham conosco. Este é o grande ensinamento que pode transformar completamente a nossa vida. De posse desse ensinamento, tudo muda. Tudo muda. Nós não vamos separar mais, aqui é a vida religiosa, aqui é a vida, minha vida no meu dia a dia. Aliás, esse é um erro, porque tudo é uma coisa só. O ensinamento de Jesus não é para um momento separado. O ensinamento de Jesus é algo prático, que está presente na nossa vida e impacta positivamente em todos os sentidos, nos tornando mais humanos, mais fraternos, mais acolhedores, mais compreensivos, seja lá a situação que for, quer seja uma comoção social ou algo pessoal realmente da nossa vida. Então, tomando por base sofrimento de forma resignada, fé inquebrantável em Deus, conhecimento do ensinamento de Jesus, que depois foi também trazido pelos Espíritos em si, que esta não é a nossa vida verdadeira, que esta é só um pedacinho, e que seja lá qual for o tamanho da nossa dor, ela vai passar, nós vamos ter uma vida completamente diferente. Então nós vamos encerrando por aqui a passagem de hoje, já convidando a todos para que sigamos nesse projeto, aprendendo a cada lição um pouquinho mais sobre Jesus, sobre todos esses ensinamentos tão positivos que impactam a nossa vida e nos melhoram como seres humanos, nos ajudando aí na nossa trajetória espiritual. Muita paz a todos.